Boa noite, estamos ao vivo esperando nossos seguidores entrarem para nós falarmos de um tema bastante especial, autoestima, onde o grande amor da sua vida é você. Mariana, boa noite, nossa primeira convidada. Oi! Vamos aguardando o pessoal entrar aí, se conectar. Apertando o coraçãozinho, Mariana, me ajuda aí para as pessoas entrarem. João Pedro entrou, vai apertando o coraçãozinho todo mundo aí, pra gente avisar o pessoal que a gente está online. Vamos que vamos. Igor, boa noite. Ruiane, boa noite. Vamos falar sobre autoestima. Melhorou, Ruiane? Tá melhor? Elisângela, boa noite. Vamos aguardar aí nosso grupo entrar, né? Até 9h05. Noêmia, boa noite. Vamos apertando os coraçõezinhos enquanto isso. Deise, boa noite. Lídia, boa noite. Tá melhorando, né? Vai sim. Tia Nozinha? Tia Nozinha é quem? Boa noite, Deise. Vamos apertando os corações para as pessoas serem informadas que nós estamos ao vivo. Hoje o tema é autoestima. Para a gente descobrir que o grande amor da nossa vida somos nós mesmos. Ah, Noêmia, tia Nozinha. Tô lembrar disso. Legal. Vamos aguardando aí, faltam 4 minutos. Valéria, minha linda prima Valéria, está aí no ar, boa noite. Vamos apertando os corações para indicar as pessoas que estamos ao vivo. Quem não se inscreveu no canal do YouTube, onde estão todas as lives que a gente começou a fazer, se inscrevam. É o mesmo nome do Insta, tá? É Terapeuta Tatiane Lima. Se inscrevam no canal no YouTube para vocês terem acesso lá a Tatiflix, a maratona terapêutica. E todas as nossas lives gravadas estão lá, tá? Marisa, boa noite. Cíntia, P. Simões, qual o nome da P. Simões? Carlos, boa noite. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Karina Braga, boa noite. Como todas as nossas lives, nós esperamos 5 minutos para o público chegar. Começamos o conteúdo 21h05 e termino por volta de 21h45 ou 21h50. Oi, Patrícia, boa noite. P. Simões, boa noite. Simone, boa noite. Ana Cláudia, boa noite, sejam bem-vindas. E aí, como eu estava dizendo, 5 minutos aguardando as pessoas entrarem, 40 minutos de conteúdo e um tempo aberto para perguntas no final, tá bom? Conseguiu, né, Simone? Cada dia que passa você tá vindo mais na live, é isso aí, viu? O universo conspira a nosso favor para que a gente receba o conteúdo, né, e fique melhor cada dia. Tainá, boa noite. Vamos que vamos, sejam bem-vindos. Faltam 2 minutos para a gente começar o nosso conteúdo, que é sobre o poder da autoestima, onde o grande amor da sua vida é você. Vamos falar, esse tema é bem polêmico. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, Terapeuta Tatiane Lima, lá tem umas lives que eu vou citar hoje, porque a gente precisa ter uma base de conteúdo para a gente desenvolver a nossa autoestima. Eu vou citar os nomes aqui e vocês olhem lá depois, tá? Marilza, boa noite. Tá acabando com as suas unhas? Calma, menina. Não é sobre ansiedade a live, é sobre autoestima. Tem a live de ansiedade lá no canal do YouTube, tá? Mas autoestima... Aliás, acho que todos os temas são bem polêmicos, né? Verônica, boa noite, seja bem-vinda.
Os temas aqui entram numa polêmica, né? Porque a visão do autoconhecimento sobre os temas é bem diferente do que a gente aprende na vida toda, né? E a gente precisa desconstruir algumas coisas. Boa noite, Ivana! Boa noite, Liliane! Sejam bem-vindas. Leana, é isso? Leana Antunes, boa noite. Falta um minutinho aí, apertem os coraçõezinhos, já temos 20 pessoas online. Era a gente começar o nosso conteúdo e perguntas no final, tá certo? Um minutinho pra gente começar. Ah, legal, Leana. Boa noite. Rosângela, boa noite, Rosângela. Um minuto para nós começarmos. Vamos lá. Autoestima, onde o grande amor da sua vida é você. 21h05, vamos começar. Oi, Jeane, boa noite. Iniciando aí para falarmos sobre autoestima, o poder da autoestima. O que a gente entende de autoestima? Autoestima é a qualidade de um indivíduo que está satisfeito com a sua identidade. Tá? Autoestima é alguém que está satisfeito com quem é. Mas embaixo disso tem tanta coisa que a gente precisa estudar, tanta coisa, e eu vou trazer esse conteúdo para vocês aqui hoje. Primeiro, vamos nessa máxima. A autoestima é a qualidade que pertence ao indivíduo de ser satisfeito com sua própria identidade. Mas esse indivíduo, ele conhece a sua identidade? O que esse indivíduo vem construindo na vida dele? Será que ele de fato vive o que ele verdadeiramente é? Ou ele cria cenários, ele cria personagens para sobreviver nesse mundão que a gente está? Então, a autoestima é o ato de se estimar, de desejar a si mesmo, de se amar. Então, para a gente falar de autoestima, a gente precisa falar de amor. Muitas das pessoas não sabem o que significa amor. Muitas das pessoas não viveram amores, viveram paixões que fizeram com que elas acreditassem que estavam amando, mas na verdade elas estavam envolvidas com os cenários que criaram na cabeça. Inclusive eu passei por várias situações como essa. Eu criava um cenário, acreditava que aquele ser era daquele jeito e eu amava aquele cenário, eu não amava a pessoa. Então, quando a pessoa não cumpria com os pré-requisitos do meu cenário, eu sentia que ela tinha me decepcionado. Mas de forma alguma, eu me decepcionei com um cenário que eu criei que não era igual ao ser humano que estava ali, tá? Só que hoje o nosso tema é para falar da gente. Tem live aí em que eu falo que cada ser humano tem 60% de parte admirável, 25% de parte que a gente não gosta e 15% de parte que a gente odeia. Amor é suportar todas as partes de um ser humano. Então, se eu estou falando de autoestima, eu preciso conhecer os meus 60, os meus 25 e os meus 15, e eu preciso aprender a amar cada parte disso, seja de qualidade, seja de defeito e seja de comportamentos que eu não vou mudar nunca. Nossa, mas isso é difícil, né? Isso é muito complicado. O primeiro passo é a gente saber de fato quem a gente verdadeiramente é. Tá? E isso a gente precisa de um processo de entendimento, o auxílio terapêutico, para a gente descobrir de fato quem a gente é, se libertando de comportamentos dos outros que a gente repete e tudo mais. Então, para contar um pouco da minha história sobre autoestima com vocês, o grande fato que traz à tona a certeza de que eu não me amava, primeiro eu não queria gravar vídeos, eu não gostava da minha voz, eu achava que não ia dar certo. Aí eu dizia que eu tinha medo de gravar vídeos. Não, de fato eu não suportava olhar para mim. Eu não gostava da minha boca torta, eu não gostava do meu rosto redondo, eu não gostava do meu corpo gordo. Então, isso são indícios de que a gente não tem estima por nós mesmos. Porque o amor não ama independente de qualquer coisa. O amor ama, minha voz não vai mudar. Eu posso emagrecer, sim, mas a minha voz não vai mudar. A minha boca torta não vai mudar, né? Então, o indício
de que eu não gostava de mim, isso aí é uma pontinha do iceberg, tá? Tem outros exemplos que eu vou dar no decorrer do nosso papo para vocês entenderem. O que acontece dentro da gente é o seguinte: a gente acaba gostando de partes que a gente tem qualidades e escondendo embaixo de um tapete o que a gente tem de defeitos, do que a gente tem de comportamentos répteis, aqueles comportamentos nocivos, né, daquele do meu ego safado, né? Então, eu vou seguindo a minha vida querendo mostrar para as pessoas que eu sou o cara, não é isso? E aí a gente precisa entender que para a gente se empoderar através da autoestima, não está relacionado a impor quem a gente é. Está relacionado a gente amar ao nosso comportamento, tanto no que a gente tem de qualidade quanto no que a gente tem de defeito. Por que eu estou falando isso? Vamos para um caso prático, né? Quando eu já contei essa história aqui, em uma discussão, um amigo meu me chamou de petulante prepotente. Eu fiquei extremamente irritada e comecei a chamar ele de outras coisas, até que a gente chegou num consenso que ele disse: toda vez que você for prepotente, petulante, eu vou te apontar, ok? Mas o que aconteceu ali? Por que a discussão aconteceu? Porque eu sempre escondi de mim mesma que eu era petulante prepotente. E quando eu descobri que eu era petulante prepotente, eu sofri, claro que eu sofri, porque não é fácil, né, aceitar os nossos defeitos. Eu sofri, claro, mas hoje eu sei que eu sou petulante prepotente. E se eu for com alguém de uma forma automática, eu sou capaz de pedir desculpas. É como se eu dissesse assim: poxa, eu bem sei que eu sou petulante prepotente, eu te peço desculpas por ter jogado minha parte negativa em você. Mas eu aceito aquela parte negativa em mim. Muitos dos problemas que acontecem hoje em dia é porque a gente esconde a nossa parte negativa, só que o outro tá vendo. A gente esconde de quem? Só da gente mesmo. E quando o outro chama a gente daquilo que a gente verdadeiramente é, a gente quer entrar num processo de discussão, de irritabilidade. Então, o que acontece? Quando eu passo a aceitar quem de fato eu sou, nos meus defeitos, nas minhas qualidades, eu passo a me amar. E esse amor, ele tem que nascer de mim para mim mesma. Eu antes não me olhava no espelho. Eu usava o espelho para pentear meu cabelo, para passar batom, para fazer maquiagem. Mas eu não olhava dentro dos meus olhos. Porque quem estava ali eu não queria enxergar. Hoje eu tenho prazer de olhar dentro do espelho e ver: cara, tu vacilou ontem, né? Tu usou os teus defeitos em cima de quem nem merecia, né? Você é demais. E começo a rir. Peço desculpas por mim não ter segurado isso. Mas eu tenho estima por mim. Eu tenho desejos em estar comigo. E a partir daí que a gente vai construindo isso é que nasce o amor. Mas antes disso, o que a gente tem? A gente tem o externo. Porque enquanto a gente está falando da gente mesmo, é fácil trazer essa teoria para vocês. Mas a gente tem o externo. E o externo, geralmente, está populado com pessoas que a gente gosta, certo? E nesse externo, geralmente uma relação afetiva, amorosa. E esse externo também conhece os nossos defeitos. Para vocês terem uma ideia, eu atendi uma cliente uma vez lá no consultório. A primeira vez que ela entrou, ela me procurou por causa de autoestima. Por causa de baixa de autoestima, né? E quando eu abri a porta, a mulher era linda, louríssima, de olho verde e um rosto de modelo, né? E no decorrer da consulta, que ela se achava feia, tudo mais, aí eu perguntei para ela assim: entre eu e você, quem você acha que é mais bonita? Aí ela: você, é claro. Aí eu falei: não, você é linda, você parece uma modelo. O que eu tenho de mais forte do que você é minha segurança. E é isso que a gente vai construir aqui. Por quê? Eu sou segura dos meus defeitos. Se você me chamar de alguma coisa que eu já sei, eu vou entender que sim.
Vou ficar chateada? Talvez fique, porque eu sou ser humano. Mas eu vou entender que aquele meu defeito saiu de mim. Eu não consegui segurá-lo, mas é meu. Então entendam, por que que essa loura linda se achava feia? Ela odiava ser loura. Ela pintava o cabelo, a tinta não pegava. O cabelo dela era louro de verdade. A tinta pegava 2 dias, saía, manchava o cabelo dela todo. Porque ela dizia que ser loura era ser burra. Aí eu perguntei a ela, mas qual o esforço que você faz para ser burra? Porque você pode ser o contrário, uma loura inteligente. Para mim, a loura só vai, que é nem burra, né? Desinteligente, só vai ser desinteligente se ela não se empenhar, se ela não estudar, se ela não fizer por onde. Então ela pegou um estereótipo social dessa piada extremamente insensata, né? Sem graça, de falar que a loura é burra, e ela adquiriu isso para ela. Então, se ela é burra, ela não serve para estar na vida de ninguém, ela é incapaz de ser feliz. Mas prestem atenção nesse discurso dela. Não é ninguém que está falando isso para ela. Ela mesma fala para ela mesma o tempo todo. Mas alguém já te chamou de loura burra? Ah, sim. Não chamou, mas a gente sabe que a pessoa pensa, né? Aonde? De onde você está tirando isso? Tem piadas lá fora que não precisam ser relacionadas a você. Você só vai ser classificada como tal se você não tiver um bom desempenho nas tarefas que você faz. Então, o quanto você está se esforçando para tirar essa realidade de dentro de você. Então, entendam, gente. Tudo que as pessoas dizem da gente que machucam muito é porque está embaixo do nosso tapete. E por que a gente não se gosta? Porque a gente não se olha. Quando a gente aprender a olhar para dentro da gente mesmo e identificar o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim e o que eu tenho de péssimo, e quando eu aprender a conviver com isso, é aí que eu entro pro jogo da vida. Antes disso, eu sou um ser amargurado, eu sou um ser direcionado pelas minhas dores, pelas minhas emoções, eu sou um ser reativo, porque eu vou querer brigar com quem fala o que acha de mim, né? Então, por aí, nesse primeiro ponto que a gente precisa entender é, se eu não olhar para dentro, se eu não identificar o que de fato eu sou, não tem essa de dizer que eu sou empoderada, eu tenho autoestima lá em cima. Não tem. Se você não aceita quem você de fato é, defeitos, qualidades e parte terrível, você não tem autoestima. Vamos parar então com esse discurso de que eu sou empoderada. Porque poder é quem controla a própria vida. Poder é quem tem controle sobre suas próprias emoções. Tá? Se você olhar, você vê que as pessoas que falam o tema empoderamento, elas estão falando de poder. E empoderamento não é poder. Empoderamento é simplesmente ser. Eu simplesmente sou. Eu não preciso provar para ninguém em lugar nenhum que eu sou. As pessoas vão se aproximar porque elas querem. E se elas não quiserem também, um beijo. Sabe por quê? Porque a melhor companhia que existe na nossa vida é a nossa companhia. Tem gente que tem tanto pavor de si mesmo, tanto pavor, que não consegue viver sozinho, que não consegue dormir sozinho, que não consegue dar uma volta no shopping sozinho, não consegue pagar uma conta sozinho. Isso é pavor que as pessoas têm de si próprio. E isso eu tô falando não é só de mulher, não, é de homem, mulher, qualquer tipo de pessoa que não construiu uma relação com si mesmo. As pessoas que mais olham para a vida do outro e falam da vida do outro é porque elas não querem de fato, e é inconsciente isso, olhar para dentro de si. Então eu fico reclamando de todos os comportamentos do outro, de tudo. Não, porque ele não presta, porque ele não serve, porque ele é isso. E eu? Se ele não presta, ele não serve, por que eu tô ali? Por que eu tô ali? Eu que tenho que saber qual é o motivo que me faz estar ali. De fato, eu tenho que aprender alguma coisa com aquela pessoa. Agora, o que eu tô falando mal dele talvez seja o que eu não estou enxergando em mim.
E a gente tem o hábito de rotular a outra pessoa como responsável pela nossa dor. Gente, não é. A nossa dor é muito mais profunda que a gente possa imaginar. É nossa, tá lá dentro. De novo, a nossa família, através dela que a gente constrói essa dor. Então, voltando para a autoestima, estimar-se é se amar. É estar sozinho e estar feliz. Eu tô falando sozinho não é em relação a relacionamento, não. Tô falando sozinho de fato. De dar uma volta no shopping, de ir comprar alguma coisa, de sair, se divertir sozinho. Porque a melhor companhia que a gente tem é a gente. Só que a gente não aprendeu isso. A gente sempre aprendeu que a gente tem que depender do outro. Só que a gente aprendeu errado. A gente não é metade de ninguém. Não existe cara metade. Não existe. A gente tem que estar inteiro para entregar a nossa melhor parte para o outro. E o outro também tem que estar inteiro. Porque senão fica um dependendo do outro e um jogando na cara quando o outro não consegue suprir aquela necessidade. Então eu sou este ser com estes defeitos e estas qualidades. Sabe por que a gente não se abre? Porque a gente tem medo do outro ir embora. Deixa o cara embora. Se ele não tá bem com a gente, ele tem que ir embora mesmo. Deixa aí. Vai aparecer outra pessoa. Sempre aparece. Sabe por quê? Porque nós somos conectados por afinidade. Nós somos conectados por comportamentos. Só vai chegar uma pessoa até a mim que precisa aprender algo comigo e que eu precise aprender algo com ela. Não vai chegar por causa dos meus lindos olhos castanhos, não. A beleza é até um ponto. Mas tem gente que não gosta de olhos castanhos, e aí? Então, o que a gente precisa entender, por definitivo, que a gente precisa crescer. A gente precisa parar de se esconder atrás de quem a gente de fato é. Que a gente cria um monte de personagem. Para uma pessoa eu sou um jeito, para outra pessoa eu sou outro. Quando eu estou conhecendo alguém, eu sou a melhor pessoa que existe na Terra. Esses dias uma pessoa me perguntou assim, mas quanto tempo que eu preciso esperar para falar para o outro que eu tenho os meus defeitos? Eu falei, mas precisa esperar tempo? Deixa a conversa acontecer. A conversa acontecendo, você já introduz dizendo, eu sou assim. Eu estou tentando mudar isso. Mas assuma, né? Porque quando a gente começa a conhecer alguém, vem aqueles assuntos para falar de terceiros, aí a gente critica porque o outro está criticando. Nossa, você viu aquela reportagem? Horrível, né? Aí você fala, é horrível, mas você pensa a mesma coisa. E aí, quando vocês estão no momento mais íntimo, né, de um tempo maior de amizade ou de relação, aí você se posiciona com aquela opinião que o outro criticou e que você concordou com a crítica dele. Aí você vai querer convencê-lo de que ele entendeu errado, que nós somos sujos. Nós somos sujos, o nosso ego safado é terrível. A gente faz de tudo para a gente se sair bem. Então, vamos entender que autoestima, vamos tirar o auto porque o auto é para dentro, né? De mim para mim mesmo. Vamos tirar o auto e vamos falar só da palavra estima. Estima é o quê? Estimar é desejar, é gostar, é amar. Não é? Ok. A gente aprendeu a fazer isso pro outro. Eu estimo fulano, eu desejo fulano, eu amo fulano. Mas a gente não aprendeu a fazer isso pra gente mesmo. Aí vem e falam assim, autoestima é uma palavra nova. Porra! Autoestima devia nascer com a gente. Não é palavra nova. Não é palavra da moda. A autoestima devia ser construída lá na nossa infância. Eu vou ter uma live de educação consciente, eu vou falar sobre isso. O que a gente precisa fazer com os nossos filhos para que eles tenham a autoestima dele construídas, porque também depende dos pais. Eles precisam aprender a se amar, eles precisam aprender a identificar os seus defeitos. Só que a criação de hoje, né, devido às outras gerações, querem evitar que os nossos filhos tenham acesso aos defeitos deles. Não, meu filho, você não é assim, não. Não, não é. É assim, ele é desse jeito.
Ele é desse jeito. É ele que vai escolher se ele vai mudar ou não. Então, a palavra estima, ela é relacionada ao outro. A palavra autoestima é o que eu sinto disso tudo por mim. E aí a gente vai precisar fazer um movimento de que o que as pessoas falam da gente não vai ser mais nocivo a partir de hoje. Vai ser um ponto de análise. A gente precisa analisar o que a pessoa acha de mim. Tem um exercício muito interessante, tá? Passar uma mensagem pro WhatsApp de vocês, pros melhores amigos, perguntando: o que você acha de mim? O que você acha que eu preciso melhorar? Aí vai ter um monte de baboseira assim. Não, amiga, você é a melhor pessoa que existe na Terra. Pra mim você não tem defeito. Gente, temos 10.500 defeitos. Então busquem aqueles amigos que são críticos, que falam a verdade, tá? Mas não se chateiem com eles, não. Mandem a mensagem pedindo: você pode me dar 3 qualidades e 3 defeitos meus? Porque tem gente que tem dificuldade de saber o que tem, né? É um exercício muito interessante. Se a pessoa disser: não, você só tem qualidade, você fala: não, eu descobri que eu tenho 10.500 defeitos, fala só 3, eu não vou ficar chateada com você. É para minha evolução pessoal. O que esse exercício faz? Ele faz a gente se deparar com uma realidade que a gente vem escondendo embaixo do tapete por muitos e muitos anos, pela nossa existência. E aí, a gente pega essa resposta desse exercício e vai estudar ela. Eu demorei muito tempo para aceitar a minha superficialidade, muito tempo. Meu Deus, eu ficava assim: gente, mas eu não sou superficial, eu sou tão legal. Eu sou aquela pessoa que tem um contato com todo mundo, eu brinco, beijo, adoro, abraço. Demorei muito tempo para perceber que eu sou essa toda legal assim quando as pessoas estão ao meu redor. Quando elas não estão, eu simplesmente esqueço. Eu simplesmente esqueço. Ontem mesmo numa consulta eu estava falando para um amigo, pro meu cliente, que eu tenho uma amiga que tinha uns 3 meses que eu não falava com ela. E aí quando eu fui olhar meu zap, tinha uma mensagem dela, a Heloísa, eu falei: nossa, se eu falar ninguém acredita, né? Então assim, o que a gente precisa é fazer o exercício, perguntar para os nossos amigos qualidades e defeitos. E pasmem, melhor saber dos defeitos do que das qualidades. Porque das qualidades a gente está no bom caminho. Tá tudo bem. Preciso mudar nada. O que eu tenho de qualidade eu não preciso mudar. Agora, é melhor dar ênfase aos defeitos, porque o estudo é em cima dos defeitos. Esse exercício não é pra gente mudar para o outro ficar satisfeito com a gente, não. Esse exercício é pra gente aprender a se aceitar. É pra gente se adaptar ao nosso todo. Porque amar o todo é amar defeitos e qualidades. Então é mole eu saber as qualidades que eu tenho e o defeito não. E os nossos amigos vão saber identificar os nossos defeitos. Eles sabem. E tá gravado, tá guardado aqui, ó, na garganta deles. E vocês vão dar uma oportunidade deles falarem, mas não vale se estressar com os amigos, tá? Por mais que vocês não concordem com aquilo ali, como eu não concordava com a superficialidade, anota para estudar. Anota, porque se alguém disse que é um defeito seu, não venha me dizer que é mentira. Algum momento aquilo aconteceu. E se tiver muita dúvida, pode perguntar pro amigo: pode citar um exemplo que eu tenha agido assim? Tá, gente? Com muita cautela, porque a opinião do outro, lembra da live de resiliência. A opinião do outro é dele, a gente não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? Então, o que a gente vai fazer com essa opinião? A gente vai pegá-la e vai trabalhar essa opinião dele a nosso favor, tá? Então, o exercício é esse. Mandar mensagem para os amigos mais próximos, perguntando suas qualidades e seus defeitos. E aí vai juntando com o que você já sabe o que você é, certo? Esse é um exercício, tá? Um outro exercício é
O interessante é vocês verem a live do Aprenda a Sentir, né? Porque vai vir coisa que vai doer. E o outro exercício é saber sofrer, que a live do Aprenda a Sentir mostra isso. Então, saber sofrer, saber entrar em contato com aquela resposta do seu amigo, aquele amigo que você tanto ama, falando que você é uma coisa que você não reconhece. Então, a gente sabendo que o que ele está dizendo é o que ele vê e que, de certa forma, está dentro dos nossos defeitos, embaixo do nosso tapete, a mensagem pode ser para qualquer pessoa, tá, gente? Eu falo amigos assim só para generalizar, mas pode ser parente, amigo, irmão, pode ser para todo mundo. Legal com o irmão, que o irmão, a implicância é para sempre, então o irmão vai tacar-lhe fogo nos defeitos da gente, né? Apesar que quando eu mandei para minha irmã, ela não falou, só falou um. Acho que ela já sabia, que eu sabia dos que ela reclamava, né? Mas então, a mensagem, ela é enviada para qualquer pessoa. Então, o que acontece assim dentro da gente é tudo que eu tenho de defeito, tudo que eu tenho de comportamento que eu não aprovo, eu acabo colocando embaixo de um tapete. E eu saio na rua, eu saio na vida, tentando esconder esses defeitos de alguém, ou de algo ou de alguém. Só que eu não consigo esconder isso da plateia que está ao meu redor, e eu acabo me tornando uma pessoa reativa. Se alguém me chama daquilo que eu estou tentando esconder, eu acabo entrando no embate, tá? E quando eu aprendo que aquela característica é minha, quando eu aprendo a amar essa característica, eu vou entender o que ele disse, eu vou entender que eu agi de forma automática, por isso eu utilizei os meus defeitos contra aquela pessoa, vou pedir desculpas para a pessoa e vou pro espelho me olhar e falar, cara, você não tem jeito, né? De novo você usou essa superficialidade com os outros. Toma vergonha, Tati. Vai pro espelho, fala com vocês, gente. Façam reunião com vocês próprios. Vai pro espelho e olha dentro do teu olho no espelho. O espelho não serve só pra gente pentear cabelo, não. Mas tem gente que vai ter muita dificuldade de olhar no espelho. Sabe por quê? Porque vai chegar um entendimento de que a gente sempre se negou. Eu passo esse exercício nos meus atendimentos, né? Fica olhando no espelho sem pensar absolutamente nada. Só olha dentro dos teus olhos. Eu tenho tanto retorno que as pessoas dizem, nossa, eu não consegui. Eu só consigo olhar para minha sobrancelha, no máximo, dentro do meu olho eu não consigo. Aí tem outras que falam, nossa, eu chorei a vida. Eu não sabia porque eu estava chorando e aquele choro preso de soluçar. Por quê? É o tempo que a gente se negou, é o tempo que a gente não se aceitou, né? Para vocês terem uma ideia, nessa questão de live, que eu não gostava de gravar vídeo, né? Que eu falei que eu não gostava da minha boca torta, do meu corpo gordo, da minha cara redonda. Hoje, quando eu acabo a live que eu vou subir pro YouTube, eu fico vendo ela de novo e fico rindo das minhas palhaçadas, fico rindo dos meus né, toda hora eu falo né, eu falo, cara, eu não paro de falar né na vida, sabe? Então assim, aprenda a ter você como a sua própria companhia, né? Porque eu tô ali na live, tô rindo, o João fala, cara, tu tá rindo de você? Eu falo, eu fico rindo a beça de mim. Por quê? Porque eu cometo gafes, né? Quando eu faço essa live aqui, o máximo que eu faço é jogar ali no Google o que é autoestima para trazer o significado do dicionário pra gente começar a live, mas é sem roteiro, sem nada. Então, assim, eu vou cometer gafe, não tem jeito. Eu posso parar um momento para fazer os tópicos? Posso, mas eu não sou assim. Eu não sou essa. Né, Vanessa? A Vanessa me conhece, sabe que eu não sou essa. Eu sou de improvisar, eu tô aqui improvisando. Então, se eu não me aceitar assim, o que acontece? Eu começo a enrijecer o meu corpo. Eu começo a enrijecer o meu trapézio. Eu começo a enrijecer a minha mandíbula. Eu começo a adoecer. Então, o que a gente precisa entender quanto mais leve eu estou, mais aceitação eu tenho por mim.
Então tem gente que diz, nossa, eu tô com peso aqui, tá tudo travado, tá travado aqui, tá travado o pescoço. Gente, são vocês se degladiando, como eu já me degladiei. Eu tinha um deslocamento de mandíbula que era uma dor insuportável, um bruxismo que era terrível de cerrar os meus dentes. Mas era por quê? Porque eu fazia as cacas, percebia e queria esconder e travava a minha dentição. Meu Deus, vão descobrir que travava isso, travava aqui. Aí só vivia com problema na cervical. E aí quando eu fui fazer as análises para identificar a questão da mandíbula, estava vindo da cervical. Eu estava com uma cervicalgia que estava afetando a minha mandíbula. Que porra é essa? Tudo por causa de emoção. Vale a pena, gente? Vale a pena a gente tentar se esconder da gente mesmo? Não vale, a gente adoece. A gente adoece de verdade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa se aceitar. Se aceitar. Não é só isso, eu ia falar só isso, mas é uma tarefa muito difícil. Só que o tempo que a gente tem para construir uma autoaceitação, sabe o que a gente está fazendo? Está mendigando a aceitação do outro. Tá querendo que o outro ame a gente do jeito que a gente é, mas porra, eu não sei nem do jeito que eu sou. Né? Eu não sei nem do jeito que eu sou. Como é que eu quero que o outro me ame do jeito que eu sou se nem eu me conheço? Como é que eu quero que o outro me dê atenção se nem eu me suporto? As pessoas têm o direito de não suportar a nossa companhia também, se nem eu me suporto. Ai, eu não entendo porque ninguém me dá atenção. Ai, eu não entendo porque ninguém quer falar comigo. Tu quer falar com você mesmo? Tua companhia é interessante? Entende que a autoestima é muito mais profundo do que a gente possa imaginar? A autoestima é que vai direcionar o comportamento das outras pessoas. Por quê? As pessoas só vão me hostilizar se eu já me hostilizo. Agora, se as pessoas vierem me hostilizar e eu tenho certeza daquilo ali, eu vou me posicionar. Eu vou dar um exemplo de um fato, né? Como eu sou terapeuta e eu atendo, como eu sou terapeuta familiar, eu posso atender todos de uma família, ou juntos ou separados. Então, o que acaba acontecendo? Diferente da psicologia, que através do conselho de psicologia, eles não podem ter relação com as pessoas que eles atendem, né? Então, eu atendo muitos amigos, os meus clientes se tornam os meus amigos, eu atendo minha família, eu atendo a família dos outros, enfim. Então, o meu núcleo tem muito cliente meu. Muito cliente meu. Eu acho que hoje em dia, eu acho que só tenho amigo que é cliente, não sei. Mas eu tenho muito cliente que são meus amigos do meu núcleo de convívio. E uma vez, a pessoa falou assim, eu estava numa rodinha de amigos, inclusive tinha minha família, e na rodinha de amigos a pessoa perguntou assim, pode falar que fulano é homossexual. Aí eu, oi, não entendi o que você está falando. Pode falar. Não tem nada a ver, a gente não tem preconceito, pode falar que ele é homossexual. Eu falei, mas eu não estou entendendo o porquê da pergunta. Você está interferindo no meu trabalho para saber uma informação que talvez seja segredo do outro, é isso? Eu dei fora em alguém, gente? Eu queria só entender o que ele queria saber. De fato, se eu não tivesse com a minha estima ali, se eu não me amasse, eu teria vergonha de me posicionar assim. Eu ia... Como já aconteceu, das pessoas quererem saber da história da vida das outras e eu não ter um respeito por mim mesma. Aí sabe o que acontecia? Eu ficava rindo. Ah, então né? Já que você tá rindo, eu para com isso. Não, eu não tenho que sorrir. Não tá certo. A informação da vida do outro é do outro. Eu não tenho que sorrir. Ai, Tati, que grosseria, sim, eu sou grossa. Só que eu não vou te pedir desculpas pela grosseria de hoje, não, que você tá merecendo. E ponto. Olha o meu poder aí. Ele não tá merecendo? Uma pergunta que não diz respeito à vida dele? A opção sexual de uma outra pessoa?
Se tá tão curioso assim, por que não vai perguntar a pessoa? Por quê? Tem que perguntar para mim? Um terceiro? E se vocês perceberem, muitas pessoas utilizam vocês como terceiros. Sabe por quê? Porque vocês não têm amor por si. Não tem. Então, para vocês se fazerem presente naquela vida ali, vocês respondem, vocês falam. Quando alguém vem falar mal de alguém, vocês acabam falando junto. Por quê? Porque quer companhia, porque quer aprovação daquele ser humano que está ali do teu lado. Aí o ser humano te dá um elogio e fala assim, eu gosto de você porque você é verdadeira. Aí tu se enche. Ai, eu sou verdadeira. Porra nenhuma, tu é verdadeira, tá falando da vida dos outros? Não é. Não é verdadeira. Então tá na hora da gente olhar para dentro da gente e ver se aquele elogio ali é verdadeiro. Ou se ele tá ali, se aquela pessoa tá ali só pra catar alguma coisa da gente. Tá? Antigamente, nesse minha vida aí sem autoestima, né? Eu gostava muito de fazer bolo. Hoje eu não faço nada mais, não faço, mas é porque eu não tenho tempo. Mas o que acontece? Eu fazia muito bolo, adorava fazer bolo, né? E aí a pessoa veio me fazer um elogio, Tati, teu bolo é o melhor, que maravilha! E eu, obrigada, o bolo realmente era bom. Mas esse elogio, ele tinha um interesse por baixo. Ele tinha um pedido. Poxa, semana que vem é aniversário da minha filha, a gente não tem dinheiro para fazer nem um bolinho. Eu, sem me amar, sem nada, querendo estar presente naquele grupo, o que eu fui fazer? Fui fazer o bolo comprando os ingredientes. Mas para Tati ser reconhecida como a foda, talvez, o que eu queria, não sei. Eu queria só estar ali, naquele cenário. E aí, gente, a Tati valia, né? A Tati valia. Mas quando teve dinheiro para comprar um bolo de R$300, comprou. E a Tati foi convidada? Não. Aí eu quero chorar por isso. Eu tenho que chorar por quê? Porque eu me deixei levar por um elogio de interesse. Eu tenho que chorar porque eu não me amava e quis estar na vida da outra pessoa através de barganha. Isso é meu ego safado querendo aparecer. Olha, e aí, hoje em dia eu falo não. Diretamente não vou fazer não. Por quê? Porque eu tô cansada, eu tô com preguiça, não quero. E as pessoas não deixam de me amar por isso. As pessoas passaram a me amar mais porque eu aprendi a ser mais sincera do que eu era. Então é não e acabou. Não vou intermediar entre relação de ninguém. Tá com um problema com a tua prima? Vai lá falar com a tua prima. Ah, mas eu queria um conselho. Cara, não tô no meio da dor de vocês, não dá pra dar conselho. Aprendam, as pessoas exploram. As pessoas exploram quem não tem autoestima. Quem não se respeita, quem não usa o seu próprio tempo para si mesmo. Agora, se vocês querem ajudar dando conselho na vida dos outros, vai fazer um curso de terapia, que aí vocês ganham para isso. Porque perdeu o tempo de vocês dando conselho na vida do outro, e depois esse outro vai fazer o que ele bem entende, não segue o teu conselho, aí você quer se sentir no direito de ficar chateado. Aí não, né, gente? Então, assim, quem não tem autoestima, quem não se gosta, quem não se ama, quem não aceita os seus defeitos, fica sempre barganhando a atenção dos outros. Sempre barganhando a atenção dos outros. E com isso, fica fazendo favores para estar presente. Tá? Então, o que acontece é, quando eu aprendo a me amar, eu entendo que as 24 horas do dia que eu tenho são para mim. Olha como Deus é generoso. E se eu tenho o direito de receber 24 horas na minha vida, o outro também tem. O outro também tem. Então, se o outro tem um problema para resolver com um terceiro, com um quarto, que vá resolver lá. Eu não posso fazer o intermédio disso. Não posso. Qual o conselho que você deseja? Siga o seu coração. Isso é. Siga o seu coração. Então, a exploração vem em cima de quem não tem autoestima. Os relacionamentos ruins acontecem em cima de quem não tem autoestima. Relação de interesse sempre em quem não tem autoestima.
Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele falou assim, cara, eu não tenho coragem de pedir dinheiro emprestado para minha família. Não tenho, porque é tudo um bando disso, um bando daquilo outro. Se eu tiver que pedir dinheiro, vou pedir para um amigo, vou pedir para você. Eu falei, opa, para mim não, tá? Nem começa. Ele, que isso? Eu só tô conversando sobre isso. Eu falei, não, isso aí já é uma introdução. Aí eu falei para ele assim, lembro disso lá atrás, ó. Isso aí já é uma introdução pra deixar o caminho aberto para quando você precisar de dinheiro me pedir. Não. Aí ele começou a rir. Ele, nossa, que grosseria. Eu falei, não, porque eu já entendi qual é o teu processo. Eu já entendi. Aí depois ele me mandou mensagem e falou, realmente, Tati, eu tava precisando de um dinheiro, eu ia te pedir, mas eu não sabia como. Aí eu falei, viu como é que tu tava com teu ego safado em cima de mim? O que você tá precisando? A gente conversou, eu consegui dar uma ideia para ele trabalhar em algo, né? De um talento que ele tem, ele fez, deu certo, ele conseguiu o dinheiro. Então, assim, é assim que a gente ajuda o outro, exaltando as qualidades, exaltando o que o outro tem, né? Eu não fui lá e não emprestei dinheiro para ele. Eu falei, cara, você é capaz de trabalhar nisso, naquilo outro e ganha um dinheiro rápido que você precisa. Até porque eu nem tinha para emprestar o valor que ele precisava. E aí, o que aconteceu? Ele foi lá, eu dei todo o apoio para ele, foi lá, trabalhou. Ele, caraca, o dinheiro entrou. Eu falei, o dinheiro entrou, é isso aí. O dinheiro entrou. Então, gente, o que a gente precisa entender? O que é autoestima? É a qualidade que nos pertence de ser satisfeitos com a nossa identidade. Está no Google aí, vocês podem procurar. Foi o Google que eu dei para falar as palavras bonitinhas aí que o mundo defende. Agora, para que essa frase tenha efeito, eu preciso de fato aceitar a minha identidade. E qual é a minha identidade? Primeiro é a parte que eu tenho de qualidade, segunda a parte que eu tenho de defeito e terceira aquela parte terrível, aquela parte safada. Aquela parte que barganha. Eu tenho que saber qual é. Sabendo qual é, eu me fortaleço. E eu não deixo que ninguém me tire do sério. Por quê? Porque tudo aquilo que está sendo dito eu já sei. Só vão me tirar do sério quando eu nego aquilo que eu tenho em mim. Tá? Então, primeira coisa que eu preciso é me aceitar. O exercício para se aceitar. Vai lá no espelho e olha dentro dos seus olhos e fica sem falar nada. Veja o que vai acontecer. Primeira coisa. Eu não sei os meus defeitos nem as minhas qualidades. Exercício 2. Manda mensagem para os amigos, para os familiares, para quem vocês quiserem, pedindo. Estou fazendo um exercício, preciso que você me diga com sinceridade 3 qualidades e 3 defeitos meus. Ai, amiga, você não tem defeito. Olha, eu aprendi que eu tenho 10.500 defeitos. Pode mandar na lata. E com base nesse recebimento, vocês não vão ficar com raiva da outra pessoa. O máximo que vocês podem fazer você pode me citar um exemplo que prove esse defeito que você falou? O máximo. Não vai entrar em conflito, por quê? Porque a opinião do outro é a opinião do outro. A partir disso, anotem esses defeitos e as qualidades. Vocês sorriem um pouquinho, mas o que a gente faz no exercício é pegar esses defeitos e avaliar se a gente reconhece ou não, tá? A partir daí a gente precisa aceitar, porque se tem alguém vendo isso tá em mim. Não vem dizer que o amigo confundiu, não. Se tem alguém vendo esse defeito, isso está em mim. Então, eu preciso ter maturidade suficiente para aceitar esse defeito que o meu amigo citou, tá? Então, como a gente dá ênfase aos defeitos, pode ser qualquer pessoa, quem mais está mais próximo, pede os defeitos e não fala nada, ok? Só os defeitos, ok? Muito obrigada, não vai entrar em conflito com isso. E a partir daí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai começar a trabalhar a nossa mente para se aceitar, ok? Trabalhando a nossa mente para nos aceitar. Por quê? É muito importante para a gente se amar, a gente aprender a aceitar não só as nossas qualidades, mas os nossos defeitos e aquela parte terrível
que a gente fica guardando embaixo do tapete, tá? Então, o que acontece com esse exercício? Machuca. Mas a gente tem que ter responsabilidade, porque a gente já cresceu. Quem não tiver preparado para fazer o exercício, precisa ver a live de Aprenda a Sentir. Precisa aprender a sentir. Precisa aprender a sentir raiva, ódio. Precisa aprender a sentir medo, tristeza. Precisa aprender a sentir, tá? Porque esse exercício parece simples, mas ele mexe muito com as nossas emoções, tá? Então, autoestima nada mais é do que se amar. Amar o todo. E amar o todo é amar os defeitos. Não adianta eu cobrar que o outro me ame se eu mesmo não me suporto. Não adianta. Então, zeramos a vida aqui, a partir desse momento. Vamos parar de mendigar amor, mendigar migalhas de atenção. Se a gente mesmo não dá, é nadar, nadar, nadar e morrer na praia, tá? Então, a autoestima é isso. É o ato de se amar, aceitar todas as nossas partes, para aí sim a vida começar. Beleza, gente? 10 minutinhos para perguntas. Algumas perguntas passaram aqui, eu não vi. Podem repetir, por favor. Lídia vai fazer na terça antes do nosso encontro. Esperta, né? Vai sofrer as dores na terapia. Isso aí. Faz na terça e leva para terapia o exercício. Podem fazer as perguntas. Quem já fez a pergunta e eu não vi, pode repetir, por favor. De nada, Vanes. Oi, Paulo. Boa noite. Chegou agora, né, que eu vi. Façam as perguntas. Alguém perguntou alguma coisa do exercício e eu não vi. Eu também estou grata, Jonimara. Eu hoje peguei pesado, né? Desculpa, socão no estômago esse final. Acabei a prova e vim na live. Isso aí, Paulo, show. Mas aí você perdeu tudo, né? Mas a gente se vê no YouTube. Aceitação de si mesma seria a mesma coisa de uma mudança? Olha, não é mudança porque o que você vai aceitar já está aí dentro, né? A mudança começa... vamos dizer que sim, porque se você não aceitava e agora você passa a aceitar, é uma mudança sim. E Flávia, faz parte da cura interior, tá? Você que solicitou uma live sobre cura interior, eu ainda vou fazer, mas essa aceitação faz parte da cura interior. Tati, preciso aprender a dizer não. Como eu posso incluir isso em mim? Tem uma live de dizer não sei se é live ou o programa da Ana Maria Braga, mas eu vou ver o que tem e vou ver se eu crio uma live sobre isso. Agora, aprender a dizer não é um processo, tá? Seria interessante fazer um processo terapêutico para reconstruir essa Vanessa aí, construir essa capacidade de se impor, tá? Teve quantos exercícios? Teve o exercício do espelho, tivemos 2. Teve o exercício do espelho, de se olhar em silêncio, olhar dentro dos olhos, não é olhar sobrancelha, nem boca, nem cabelo. É olhar dentro dos olhos e se perceber. Tá terminando, Claudinha. Depois eu subo ela no YouTube, tá? Terapeuta Tatiane Lima. Então, Cláudia, dois exercícios. O do espelho, que é se olhar para dentro dos olhos, ficar em silêncio e deixar a emoção fluir, tá? Esse exercício faz a gente se olhar, faz a gente perceber o quanto a gente se aceita ou não. E o segundo exercício é mandar mensagem para os contatos pedindo 3 defeitos e 3 qualidades suas. E analisar os defeitos e verificar se você reconhece. Os que não reconhece precisa anotar e entender melhor, tá? Porque geralmente ele já é seu, que o outro tá vendo. Vai, Claudinha, vai ficar gravado. Eu vou subir já no YouTube. O meu canal lá é Terapeuta Tatiane Lima, tá? No YouTube. Que todos do planeta possam ver essa live. Eu também acho. Então, gente, vocês podem compartilhar. Eu vou salvar no YouTube daqui a pouco, né? Vocês podem compartilhar, porque o que falta no planeta não, o planeta é maravilhoso, o mundo é lindo. O que falta nas pessoas é assumir a responsabilidade de si mesmo. E a gente não quer. A gente quer que o outro nos ame, a gente quer que o outro nos aceite, a gente quer que o outro faça a gente feliz. Olha que abusada que a gente é. Se a gente não faz isso com a gente mesmo, a gente quer que o outro faça. A gente paga quanto pro outro fazer isso? Quando eu quero alguma coisa, eu tenho que pagar pelos serviços, né?
De graça não dá. Então, pelo menos que eu ofereça para ele algo bom, para ele me dar algo em troca. Se eu ofereço alguém insuportável, eu quero que ele me suporte, fica difícil a beça, né? Fica difícil a beça. Eu só melhorei minha autoestima quando entrei pra academia. Eu me achava muito feia. Coloquei na minha cabeça que eu preciso falar que sou linda. E tá dando certo. Me olho no espelho e me acho linda. Sim, nós somos lindos. Nós somos lindos. Nós somos únicos. Ninguém pode até parecer com a gente, mas ninguém é igual a gente, tá? Tati, a busca pela aceitação é baixa autoestima, né? É, baixa autoestima, isso aí. Isso aí. Ô, Paulo, eu passei o exercício pra Cláudia. Você chegou a ouvir? Você tava aí? Senão eu passo de novo. Cura interior. Mais uma live que aguardo. Isso, vai vir. Foi a Flavinha que deu de opção lá. Eu pedi opção no Instagram, né? O pessoal... o João tá falando que meu óculos tá torto. O pessoal interagiu bastante. A gente ganhou tema pra live até junho. Até junho. Vê sim, Vanessa. Então, vou repetir os exercícios. São 2 exercícios. Um é olhar dentro dos olhos para o espelho, né? E se perceber, se sentir. Só isso, não precisa pensar em nada. Respira fundo, se olha. Tem gente que não consegue, tá? Justamente porque não se aceita. E o outro exercício é mandar mensagem para os amigos, para os familiares, pedindo 3 qualidades e 3 defeitos seus e não entrar em embate com os defeitos, tá? Se a pessoa disser que você não tem defeito, você fala, eu tenho 10.500, eu só preciso que você me diga 3, tá? Não vai entrar em embate, que esse exercício é para você se olhar e se perceber. O que a autoestima é? Aceitar a parte boa, a parte ruim, a parte péssima. Da gente mesmo, tá? Não posso cobrar nada do outro se eu não olho isso dentro de mim. Beleza? Entendeu aí, né, Paulo? Exercício. Alguma outra pergunta? Já respondi para Lídia, né? Que a busca pela aceitação é baixa autoestima. Então, toda vez que a gente não se ama, a gente está propenso a ser direcionado pelo outro, a ser explorado pelo outro. Os relacionamentos abusivos, eles só existem porque quem está dentro não se aceita, não se ama. Então fica atrás de migalha, tá? Ele só existe porque a gente não se aceita, ok? Peraí. Deixa eu ver. Eu agradeço. Cura interior, isso aí. Tati, por que será que as pessoas com baixa autoestima saem de uma relação falida em todos os aspectos? Será que seria por conta de cobrar ou gostar do outro? Sim, Simone, é justamente por quê? Porque a gente cobra tanto ser feliz através do outro que a gente vai aceitando as condições que ele vem dando, tá? E aí a gente não percebe que é uma relação, não percebe entre aspas, a gente sabe que é uma relação falida, mas ainda assim a gente tá indo pra dentro, tá? Você tá tentando. Eu vou tentar, tem que tentar nada, se já deu ruim. Uma relação precisa de quê? Eu tenho 3 minutos, né? Uma relação precisa de quê? Caráter, companheirismo, dinheiro e sexo. Se no início não tem isso, muito difícil ajustar, tá? Aprender a dizer não seria uma ótima live. Eu vou ver os apanhados como está, ô Patrícia, e acredito que seja interessante mesmo, porque a entrevista na Ana Maria Braga, isso. Tô famosa. Essa entrevista foi sobre o poder de dizer não, mas era um fato específico. Acho que a live vale a pena. Eu só não lembro se eu já tenho uma live de poder dizer... Não, tenho? Não tenho. Vou fazer, Patrícia. Eu vou me olhar no espelho e vou correr de medo. Justamente o medo está em não se aceitar, tá, Paulo? Soberba e autoestima, estão perguntando. Diferenciar entre soberba e autoestima. Tá. Se eu me olhar no espelho, me apaixono. Isso aí, tem que se apaixonar mesmo. Eu tinha necessidade de ouvir que eu estava bonita. Hoje mesmo eu olho e falo, é isso aí. Espelho ok, de pedir contato e show. Legal. A Tati está feliz. Será que a Tati está apaixonada? Estou apaixonada! Vou contar pra vocês. Adivinha por quem? Por mim! É isso, a gente tá apaixonada, a gente tem que se apaixonar. Quem chegar e quiser se apaixonar por mim, tá bom, o caminho tá aberto. Mas se não quiser também tá tudo certo, porque eu já tenho paixão suficiente. Eu ajudo com a autoestima. A Cláudia é esteticista, ajuda na autoestima. Diferença entre soberba e autoestima. Minha amiga está perguntando.
Eu tenho 28 segundos, mas soberba é quando você não olha os seus defeitos. Você acha que você pode tudo, que você é capaz de tudo. Isso é soberba, tá? A autoestima, se tiver muito alta e você não consegue enxergar seus defeitos, tá? Verdade, nem gêmeos são iguais, isso. Ok, tem mais perguntas? Estou fazendo exercício que eu passei no sábado. Ok,